tópicos a vocês, tá? Peço a participação de todos, é muito importante, tá bom, gente? Tirem as dúvidas que quiserem para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Bom, o foco da nossa avaliação será o capítulo módulo número 1, tá? Que trata da representação e a organização do espaço geográfico. Tá? Então, eu vou apresentar aí o primeiro tópico a vocês. Bom, um texto que fala. Falar de relatório é fazer uma referência implícita à noção de limite. Delimitar é, pois, isolar ou subtrair momentaneamente ou ainda manifestar um poder numa área precisa. Tá? Claude Haffenstein, tá? É um geógrafo que afirmou em relação à questão de território e limite, tá? Fez essa afirmação em relação a território e limite. Bom, o trecho relaciona território à noção de limite. Como poderíamos, então, esclarecer essa relação? Quem lembra aí, pessoal, da aula que tratamos em relação a limite territorial e a questão de território? Quem quiser se manifestar, pode se manifestar aí. Ninguém, gente? Bom, vamos lá. O Abraão falou ali no chat que ele lembra. Bom, pode falar então, Abraão. Se quiser um tempo para digitar aí, eu espero. Bom, gente, vamos lá. Como o território é uma área de superfície terrestre em que o poder é exercido, os limites desse território são os próprios limites do poder. Ou seja, em uma área de limite territorial entre dois países, a divisa, o limite é justamente onde um país não pode exercer o poder ali. Tá? É até onde pode ir o poder daquela nação. Tá bom? O ato de delimitar é a parte do exercício de um poder territorial. Os limites são, portanto, o resultado das forças políticas. Então, o limite territorial, o limite de uma nação, é por si só o ato de exercer, tá, o poder político, tá, sobre um território. Então, o limite é até onde as forças, tá, diplomáticas, as forças políticas podem ir. Tá? Elas não podem se exceder. Sim, exatamente. Nós temos como limite. Temos o limite do espaço aéreo, temos o limite do espaço terrestre, o espaço também marítimo. Ok? Então, este é o contraponto entre limite e a questão territorial. Bom, vamos ao tópico 2. Bom, temos outro trecho a tratar aqui, tá? Outro texto. Brasil mobiliza 4,2 mil militares na fronteira com Bolívia e Paraguai. O Brasil iniciou nesta quarta-feira, tá? Isso foi no ano de 2015, esse texto, uma vasta operação de combate ao crime em seus 4.045 quilômetros de fronteira com Bolívia e Paraguai, que prevê a mobilização de 4,2 mil militares. Informaram fontes oficiais. Trata-se da 9ª edição da chamada Operação Ágata, uma mobilização anual de combate ao crime além da fronteira que no ano passado, como medida de segurança, previa a Copa do Mundo do Brasil, se estendeu aos 16.886 quilômetros de extensão de todas as fronteiras terrestres do país. Na edição deste ano, as operações de vigilância e fiscalização se limitarão aos 166 municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Paraná, que estão próximas às fronteiras com a Bolívia e Paraguai, segundo um comunicado do Ministério da Defesa. A operação será dirigida desde a sede do Comando Militar do Leste, do Exército na cidade de Campo Grande, e terá como um de seus focos a cidade de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com a Argentina e Paraguai, em uma das principais portas de entrada do contrabando no Brasil.
Os países vizinhos foram informados da ação militar e enviaram observadores à capital de Mato Grosso, Campo Grande. Segundo nota do Exército, este ano será o primeiro em que a Operação Ágata contará com o apoio de radares, câmeras, sensores e demais equipamentos de vigilância que o Brasil instalou nas suas fronteiras como parte do chamado Sistema Integrado de Vigilância Fronteiriça. O objetivo da operação... Só um minuto, por favor. O objetivo da operação, segundo o Ministério da Defesa, é intensificar a presença do Estado brasileiro nas fronteiras e contribuir para o combate à redução dos delitos além das fronteiras, como contrabando, narcotráfico, tráfico de pessoas, armas e munição, tráfico para prostituição, evasão de divisas, crimes ambientais, roubo de veículos e mineração ilegal, entre outros. A mobilização deste ano também prevê ações sociais como a oferta de serviços médicos e odontológicos para os moradores da fronteira e de atividades recreativas e esportivas, assim como a recuperação de estradas e de edificações públicas. Tá? Essa é uma matéria do UOL de 2015. Bom, de acordo com o texto, quais são os problemas a serem enfrentados pelos militares responsáveis pelo patrulhamento das novas fronteiras? Pessoal, de acordo com os conhecimentos de vocês, o que a gente viu no texto, qual seria o principal objetivo para os militares estarem presentes à época na quase totalidade da extensão das fronteiras entre Bolívia e Paraguai, principalmente? Qual o motivo dos militares estarem? Seria bloquear o tráfico em todos os tipos de tráfico, tanto narcotráfico e outros tipos. Exatamente, Lucas. Bom, o Brasil apresenta uma vasta extensão de fronteira, como vocês sabem, em seus limites ocidentais, o que possibilita vulnerabilidade referente ao tráfico de drogas, ao contrabando de diversos tipos, garimpo ilegal, extração ilícita de madeira. Além disso, a distância dos grandes centros faz com que as populações locais não sejam devidamente atendidas, principalmente no que se refere à saúde e educação. Então, não só combater evasão de divisas, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e de pessoas, mas também levar um pouquinho de dignidade do poder público para aquela população que às vezes fica esquecida na fronteira. Tá? Ou seja, levar a questão de saúde, levar esporte, entretenimento e melhorias também urbanas para aquela população. Então, esse é o principal objetivo. Quer falar alguma coisa? E qual é, então, tecnicamente, qual é o segundo tópico? O segundo tópico é... O segundo tópico nós estamos tratando aqui, vamos tratar dois tópicos a respeito do texto da presença de tropas brasileiras na fronteira com Bolívia e Paraguai. Tá? Então, estamos aqui no tópico número 2, ok? E o um foi o limite territorial, né? Limite territorial, tá? Relação entre território e limite. E o segundo vai ser, resumidamente, é o quê? Presença brasileira, tá? Na fronteira Bolívia-Paraguai no ano de 2015. Tá? Vamos ao tópico aí número 3, ainda referente ao texto da presença militar. Ok? Por que a fronteira do Brasil nas proximidades de Foz do Iguaçu é vulnerável? Tá? Foz do Iguaçu é uma cidade ali conhecida, obviamente, por questões turísticas. Por quê, pessoal? Por que Foz do Iguaçu é vulnerável? Considerado área vulnerável de fronteira. Por causa das águas? Das quedas de água, no caso? Sim, é um dos problemas. O município de Foz do Iguaçu, no Paraná, limita-se com o território do Paraguai e da Argentina, que torna vulnerável a entrada ilegal de produtos e ação do narcotráfico na tríplice fronteira. Porque é uma fronteira, como você falou, acho que foi o Lucas que falou aí, me perdoem se foi outra pessoa. Tá? Fui eu. Área que o Brasil, o Paraguai e a Argentina dividem ali das cataratas do Iguaçu. Tá? Uma área fluvial de tríplice fronteira. Tá? Além disso, o Paraguai possui um regime aduaneiro, ou seja, um regime de alfândega, de tarifa zero para produtos importados, o que favorece o contrabando de mercadorias para o Brasil. Então,
Os militares também estavam, neste período, tentando coibir que os brasileiros trouxessem vários produtos importados do Paraguai para o Brasil. Tá? O Paraguai ele tem uma política muito mais flexível, pessoal, em relação a produtos importados do que o Brasil tem. E isso torna o Paraguai muito atrativo para brasileiros que querem atravessar a fronteira e comprar produtos aqui que seriam 3, 4 vezes o preço, tá? Aqui dentro do Brasil. Ok? Encerramos aí, então, a questão dos militares na fronteira em 2015. Bom, Então, resumidamente, o terceiro tópico é o quê? O terceiro tópico trata, tá, do porquê a fronteira com a região de Foz do Iguaçu é a mais vulnerável, tá, que o Brasil possui em relação à entrada de produtos ilegais, tráfico de armas, tráfico de drogas, ok? Bom, vamos em frente. Quarto tópico. Bom, nessa forma de organizar o Estado, o sistema habilita o governo central. Me desculpem, deixa eu adicionar um colega. Nesta forma de organizar o Estado, o sistema habilita o governo central a representar as várias entidades territoriais que possuem interesse em comum. Por exemplo, defesa, relações exteriores e comunicações. E permite que essas entidades mantenham suas próprias identidades, suas próprias leis, planos de ação e usos em diversos campos. Bom, este é um texto adaptado, tá, de outro geógrafo, Martin Glassner. Bom, sendo assim, no caso do texto, a descrição feita diz respeito a que tipo de Estado territorial? Um Estado misto, a um Estado federal, a um Estado unitário, associado ou provincial. O que vocês poderiam identificar, então? Estamos falando, vou repetir novamente aqui, o sistema habilita o governo central do país a representar as várias entidades territoriais que existem e possuem interesses comuns, defesa, relações exteriores e comunicações, e permite que essas entidades mantenham suas próprias identidades, suas próprias leis, planos de ação e usos em diversos campos. Que tipo de Estado é esse, pessoal? Percebam, o poder central, tá, é dado a ele por entidades territoriais dentro dessa nação a prerrogativa de representá-las perante outras nações. Porém, Tipo democracia. Não dê essa opção. Não é democracia, pessoal. Não, tipo, né? Tô perguntando. Sim. Vou dar mais uma pista para vocês. Existem apenas 2 países no mundo que praticam esse tipo de Estado, esse tipo de organização de Estado. Novamente, esse Estado ele tem o poder central, mas permite que outras entidades territoriais mantenham suas leis, mantenham um certo grau de organização própria. Que tipo de Estado é esse? Seria um Estado misto, o Estado federal, unitário, associado ou provincial? Seria misto, não é? Não. Novamente, existem 2 países na América, os únicos no mundo que exercem esse tipo de Estado. Um Estado com poder central e representa entidades territoriais dentro do país, lá fora. Mas, dentro do país, esse Estado central permite que essas entidades territoriais tenham uma certa autonomia. E quais são as questões mesmo? Misto, federal, unitário, associado ou provincial.
Pessoal, qual é o nome do país de vocês? Brasil. Não, nome completo. República Federativa do Brasil, se não me engano. Novamente. Não, tá correto. Tá correto. Repete novamente. República Federativa do Brasil. A República Federação. Federativa Federativa do Brasil. do É um Brasil. Estado que permite que o poder central represente unidades territoriais no exterior e permite que esse poder central dê a essas entidades territoriais, dentro do âmbito do país, certa liberdade, tá, de Estado gerenciamento, Federativo. é um Estado federal ou federativo. Então, o quarto tópico, resumidamente, fala sobre Sobre o tipo de Estado praticado em relação ao Estado central e às entidades territoriais que estão dentro dele. Beleza? tipo de Estado, o que mesmo? Que tipo de de Estado pratica o Estado central e unidades territoriais dentro de seu território? Para quem chegou agora, pessoal, estamos na revisão da nossa prova, tá? Quem perdeu o início aí da revisão poderá assistir novamente lá na biblioteca de classe. É Estado Central e Territorial? E Ou de unidades territoriais. Vamos para o tópico 5. Vamos lá. O novo mapa. Brasil poderá ter mais 11 estados e territórios. Atualmente tramita na casa, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado, tá bom? Mais 9 propostas que poderão mudar muito mais que somente a geografia do país. Se todas forem aprovadas e receberem o sim da população envolvida, o Brasil terá mais 7 estados e 4 territórios federais. A distância de até 1.000 quilômetros das capitais e os consequentes problemas de desenvolvimento de regiões longínquas são as principais justificativas para a divisão de grandes estados brasileiros. Mas há propostas também baseadas nas diferenças culturais e históricas dentro de uma mesma unidade da federação. Ao defender a criação do Maranhão do Sul na Câmara, o deputado Ribamar Alves, do PSB do Maranhão, citou o exemplo do Tocantins, desmembrado do norte de Goiás em 1988. Segundo ele, a região era responsável por 3% do produto interno bruto do país, de Goiás. E hoje, se fosse reintegrada, representaria 40% do PIB do estado. Há, evidentemente, um gasto de centenas de milhões de reais envolvidos para criar um estado do zero, com repartições públicas do executivo, legislativo e judiciário, novos deputados, senadores e serviços públicos. Segundo o professor de ciência política da Unicamp, Valeriano Costa, o movimento separatista é natural e parte da própria população, não apenas dos políticos locais interessados. Há uma demanda de serviços que a capital não tem condições de oferecer. Mas é preciso ser feito de forma planejada, disciplinada, porque se for solto pode gerar corrupção, mau uso do dinheiro público. A legislação em vigor permite ainda a criação de outro tipo de unidade, os territórios federais, que teriam um custo menor que os estados. A principal diferença em relação aos estados é que os municípios dessas áreas integram a União e respondem diretamente ao governo federal, ou seja, tirando aí prerrogativa dos futuros governadores e prefeitos desses estados. Então, essa proposta, pessoal, que é de 2018, tá, seria de desmembrar alguns estados brasileiros em outros estados. Que isso implicaria muito mais gasto do governo federal, porque seria necessário mais governadores, mais prefeitos,
mais membros do Legislativo, do Judiciário e por aí vai, pessoal. É obviamente que para a classe política isso é maravilhoso, porque é mais cargos políticos, tá? Mas para os cofres públicos seria um desastre. Tanto que não foi aprovado. Tá? Bom, de acordo com o texto, quais são os prós e contras na criação de novos estados e territórios em um país como o Brasil? Bom, pessoal, o que vocês podem apontar aí como prós para a criação de novos estados, segundo o texto que eu trouxe a vocês? Ter uma quantidade maior de PIB pro, acho que pro Brasil, que foi o que você falou. Não, no caso o PIB ali, não. No caso o PIB não tem a ver com o Brasil, não. Tem a ver com o PIB local, tá? No caso é o PIB de Goiás. Eu fiz a ratificação do texto ali, eu li como PIB a nível Brasil, mas era só a nível Goiás. Mas pode completar, por favor. Mais cargos políticos e... Não, mas como pró? Não, isso não seria pró. Sim. Não. Ó, se você cria mais cargos políticos, o que vem com criação de cargos políticos? Mais políticos. Não. Mais despesas. E Mais gastos. Mais gastos. Você tá... Então, de um certo modo, ele é pró porque vai ter mais trabalho na política, mas contra por causa dos gastos. Ó, por que ele é pró? Porque existe uma grande distância, tá? Principalmente em estados como o Pará, estado do Amazonas, tá? Em relação à capital e outras regiões, o que acarreta problemas de desenvolvimento econômico e social. Então, vamos supor, o governo está muito longe na capital e geralmente não dá atenção aos municípios mais distantes. Esse seria o pró, tá? Da criação do Estado, ou seja, aproximaria, tá? Diminuiria a distância de uma capital em relação às regiões mais isoladas de um Estado. Esse seria o pró. Tá? Diferenças culturais e históricas também seriam utilizadas pelos que defendem a criação de novos estados e territórios, ou seja, rivalidades locais, tá? De povo de cidade tal com povo de cidade tal. Então, isso seria pró para quem quer criar, obviamente, ou quem quer, vamos colocar assim, motivos para a criação desses estados. Quais seriam os contras? Altos gastos para pagamentos de deputados, senadores, serviços públicos, para novas repartições públicas no Executivo, Legislativo e Judiciário, se não for bem planejada, a divisão dos estados e territórios pode gerar um mau uso do dinheiro público. Ou seja, vocês acham que num país como o nosso, infestado de corrupção, você criar novos estados não traria ainda mais possibilidade de corrupção? De corrupção. Realmente. Só traria. Porque você teria mais deputados, mais senadores, mais membros do judiciário com privilégios, tá? Que a gente sabe que aqui no Brasil eles têm privilégios a rodo, tá? A serem pagos por nós, pobres mortais, que não fazemos parte desta casta. Tá? Então, tem aí os prós segundo a visão de quem quer a implementação desses estados. Tá? Segundo a visão de quem quer, no caso, os políticos que querem. Tem aí os prós na visão deles. E tem os contras, tá? Que, ao analisar de forma geográfica a situação, de forma política e econômica, a gente tem que ver que seria realmente um desastre. Nos dias atuais, você criar ainda mais gastos públicos com novos estados. Ok, gente? Dúvidas? Não? Então, resumidamente, o quinto tópico é sobre criação de uma repartição de estados. Criação, divisão ou não, desmembramento ou não de novos estados na federação. Tá? Aí você tem que focar na questão dos prós e contras em relação à criação ou não desses estados. Bom, vamos ao próximo.
A área territorial do Brasil aumenta após IBGE atualizar dados. Dimensões oficiais do país tiveram um acréscimo de 890,45 quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Trata-se de um aprimoramento tecnológico na medição e a simples incorporação de novas áreas, especialmente de pequenos arquipélagos e de águas internas. Na atualização do Instituto divulgada em 2001, as Lagoas dos Patos e Mirim entraram na conta do território gaúcho, de acordo com o geógrafo Gervásio Rodrigues Neves, ex-professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-delegado do IBGE no estado. A mudança não é significativa, justo porque ela acontece o tempo todo e assim sempre será. Culpa de pequenos detalhes imperceptíveis para os leigos, mas sensíveis aos equipamentos de medição. Qualquer alteração no nível do mar muda a medida. Ou seja, o Brasil ele tem um território calculado via satélite por instrumentos modernos pelo IBGE. Mas se o mar subir numa região e recuar em outra, a medição do território brasileiro eventualmente vai mudar. Tá? Se a maré estava baixa, é uma coisa, alta é outra, diz Gervásio. Nós não estamos mudando os limites territoriais do país ou divisas internacionais, mas aprimorando a tecnologia do trabalho que leva à revisão de valores de área publicados. Nesse caso, grande responsabilidade recai sobre o GPS, velho conhecido dos carros brasileiros e fundamental para o funcionamento do sistema de referência geocêntrico para as Américas, chamados de CIRGAS, adotado pelo IBGE. O instrumento permitiu maior precisão no mapeamento territorial, superior às tecnologias das décadas de 1990, por exemplo, e sem comparação com a fotografia aérea dos anos de 1940. Bom, de acordo com o texto que eu acabei de ler e com os conhecimentos que vocês tiveram no capítulo, como poderíamos identificar cada afirmação a seguir, se é verdadeira ou falsa? Bom, eu vou apresentar aqui as afirmativas para vocês. Só uma pergunta, essas questões que você está falando aí, professor, não está no livro não, né? Algumas estão. Algumas estão. Mas, por enquanto, presta só atenção aqui. Professor. Não foca no livro não. Okay. Depois você pode checar lá no livro lá. Professor. Beleza? Tem algum trabalho que o senhor passou aí, porque está chegando perto da prova, né? Os professores estão dizendo, que não entregou os trabalhos, não entreguem. Tem algum trabalho do senhor, alguma coisa assim? Sim, os trabalhos eles ficaram em vigência, pessoal, por cerca de 15 dias. Tá? Os prazos para a entrega dos trabalhos já se encerraram. Tá bom? A data final para a entrega foi sexta-feira, no início do feriado. Sem ser essa última sexta, agora outra, que foi lá no início do feriado prolongado. Aquela foi a data final para a entrega dos trabalhos. Tá? Isso é, os trabalhos que já foi passado, não os que passaram depois, né? Passaram acho que 2 trabalhos depois. Não, pessoal, o trabalho que eu passei valendo o seu. Nota do teste. Tá? O trabalho valendo nota como se fosse nota do teste, ou seja, metade da nota da prova. Soma-se a nota do trabalho com a nota da prova e tem-se a média do bimestre. O seu trabalho foi aquele que você pediu pra gente fazer, se não me engano, foi uma pesquisa, não foi? Isso, exatamente. Era para tá. feita a pesquisa, entregue no meu e-mail ou por WhatsApp. Entreguei. Bom, e o trabalho, lembro novamente, foi amplamente divulgado, tá? Não só nos vídeos que eu fiz aqui com vocês, mas também eu publiquei 2 vezes nos grupos de WhatsApp. Tá bom, gente? Então, vamos voltar aqui para a nossa revisão. Bom, é correto afirmar que, dentre os principais motivos para o aumento do território brasileiro, há os avanços tecnológicos ligados aos instrumentos de observação e medição, como as imagens de satélites e uso do GPS. É possível afirmar isso? Sim ou não? Não, né? Sim, pessoal.
o limite, o tamanho do Brasil, ele foi aprimorado, aperfeiçoado, o conhecimento sobre o tamanho do território brasileiro, graças à tecnologia como o uso de satélite de GPS. Ah, tá. Agora que eu entendi. Agora eu Ok? entendi a pergunta. Bom, a disputa por territórios com o Peru e Colômbia nos últimos anos fez o Brasil aumentar de tamanho, sim ou não? Eu acho que não, porque os territórios que o Brasil tem atualmente, ele já tem há um bom tempo. Ou Perfeitamente, Lucas. O Brasil ele não está já aí há cerca de 100 anos, tá? Em nenhum tipo de disputa territorial com seus vizinhos. Tá? Os limites já estão muito bem traçados. Okay? Então não os limites podemos já dizer foram determinados há muito tempo já. sim, O que já. aconteceu não é que o Brasil ganhou um território novo. O que aconteceu é que o Brasil, abre aspas, descobriu, né, através do avanço tecnológico, uma área maior. Sim, o Brasil, o que é que acontece? O conhecimento ele era limitado ao conhecimento dos instrumentos que havia nas décadas passadas para se saber realmente o tamanho do Brasil. Por exemplo, não se levava também em consideração a questão da variação do nível dos oceanos. Como a gente viu no texto, o nível dos oceanos ele pode avançar em uma região, ou seja, tirar limites territoriais do Brasil, vamos colocar assim, terrestres, E diminuir em outras. e fornecer limites em outras áreas. Tá? O que, obviamente, não vai fazer com que se altere tratados internacionais de águas, tá? Onde o Brasil tem a sua influência comercial marítima de 200 milhas náuticas, nada disso não. Mas é necessário que a gente tenha o máximo possível, tá, de atualização sobre o tamanho do território nacional. Tá? A tecnologia está aí para isso, tá? Para facilitar o trabalho dos técnicos do IBGE. Bom, vou trazer aí um outro tópico para vocês analisarem. As lagoas Mirim e dos Patos não eram contabilizadas na extensão territorial do Brasil, por isso o país era menor até a atualização de 2013. Sim ou não? Sim? Não. Essa atualização ela não é de 2013, ela é de 2001. Ah, Tá? As lagoas Mirim e dos Patos passaram a ser contabilizadas a partir de 2001, não 2013. então o Ok? único erro dessa questão aí é a questão do ano, né? Não, nós temos dois erros já contabilizados. Disputa territorial, Peru, Não, não, Colômbia e não. Brasil. Nessa última questão que você disse aqui agora. Que você falou que é a Sim, falsa por causa do. o erro é porque a atualização não é de 2013, é de 2001. Tá, entendi. Bom, outro tópico aí para analisarmos. As fotografias aéreas ainda são materiais cartográficos importantes na definição. Pera, pessoal, a gente tá em qual tópico? Sexto ou sétimo? Deixa eu conferir aqui. Estamos no tópico 1, 2, 3, 4, 5. Sexto tópico. Ah, tá, ok. Sexto tópico. Bom, voltando aqui. Aí o sexto tópico é qual, professor? Sexto tópico trata sobre os limites territoriais do Brasil, segundo atualizações do IBGE. Bom, vamos lá. As fotografias aéreas, ainda tratando deste mesmo assunto, tá? As fotografias aéreas ainda são materiais cartográficos importantes na definição e demarcação dos territórios, sim ou não? Antes do uso do GPS, pessoal, como é que a gente media as áreas limites de um país? Tá? O que auxiliava?
era o uso de fotografias aéreas. Tá? Fazia aquele viés do satélite. Tá? Então, ainda hoje, elas são importantes na definição da demarcação dos territórios? Sim, porque tem áreas que você não pode alcançar através de, por exemplo, te- como é que eu posso dizer? Você ir de uma forma terrestre, por exemplo, de carro e essas coisas assim. Seria Exatamente. certo? Existem áreas que ainda necessitam, pessoal, dessas fotografias aéreas com auxílio. Tá? Nem sempre é possível ter a tecnologia prontamente, a tecnologia atual disponível, tá? Em determinadas regiões. Então, nós não podemos descartar, tá? Na análise territorial, as fotografias aéreas. Tá bom? Então, ainda hoje, elas podem sim um recurso, tá? Que caso o GPS possa falhar, o satélite possa falhar, a gente tem aí as fotografias aéreas à mão. Tá? Então, esta afirmativa é correta. Ok? Bom, vamos para o tópico número 7. Tá? Bom, desde fim do século XX, as fronteiras econômicas se ampliam, mas áreas são ocupadas e pode-se mesmo dizer que o território brasileiro está inteiramente apropriado. Por outro lado, a natureza recuou consideravelmente enquanto todas as formas de densidade humana ficam cada vez mais presentes, ou seja, a natureza ela tem ficado do jeito que ela ficou já há milhões de anos, ou seja, o ser humano é que está ocupando as áreas, tá? A natureza ela não está se expandindo. Bom, ainda que sua distribuição seja desigual, há em uma porção considerável do território maior densidade técnica acompanhada de maior densidade informacional. Bom, esse é um trecho aqui, tá? Do geógrafo Silveira e Santos, Brasil, Território e Sociedade. Bom, com base na reflexão oferecida pelo texto e no conhecimento sobre geografia do Brasil, que a gente obteve aí nesse módulo 1, vamos analisar, então, algumas dessas afirmativas. Bom, durante o século XX, o Estado Nacional foi responsável por grandes projetos para ampliação das fronteiras internas de ocupação, como é o caso da Marcha para o Oeste. Ocorreu Marcha para o Oeste aqui no Brasil no século XX, pessoal, como aconteceu nos Estados Unidos no século XIX? A gente pode afirmar que o governo brasileiro, de forma alguma, por mais que o governo brasileiro tenha facilitado, vamos colocar assim, colocando algumas indústrias de base, colocando algumas hidrelétricas no interior do país, mas não houve um incentivo de grande magnitude de migração de pessoas para ocupar as áreas do oeste brasileiro. A gente sabe que o Brasil ele tem uma ocupação colonial, uma ocupação histórica de litoral, mas não houve uma chamada marcha para o oeste, neste caso não. Tá? Bom, a densidade humana e técnica presente no território mostra um país regionalmente diferenciado, mas com uma economia integrada do ponto de vista mercado nacional. O Brasil tem uma economia integrada, pessoal? Podemos afirmar isso? Sim. Não, a economia brasileira ela não é integrada. A gente vê, inclusive, eu não sei se eu acho que eu cheguei a comentar com vocês durante a gente tratava de questões de exploração econômica das regiões, que existe ainda muita questão de disputas regionais no Brasil, tá? Sobre questão, inclusive, de porcentagem de royalties do petróleo. E a gente viu agora, né, no trecho da revisão, que existe a questão de disputas internas entre os estados, no qual os estados desejam se separar por conta de PIB, acreditando conseguir uma porção de PIB maior, se for desmembrado.
Então, no Brasil, não existe uma integração nacional a nível econômico, até porque o nosso país é um país de dimensões continentais e ainda com regiões mais pujantes em relação à economia do que outros. Tá? Então, não existe essa integração total em relação ao mercado interno do Brasil, tá? Em relação ao mercado nacional. Então, não podemos afirmar isso. Bom, processos de ocupação do território. Tá? A exemplo do avanço da soja no centro-oeste brasileiro e das atividades agropecuárias na Amazônia, demonstram um avanço contínuo sobre os espaços naturais. Vocês acham que o processo, pessoal, de ampliação do cultivo da soja, ele tem se mostrado, segundo o texto que a gente viu ali, um avanço sobre aspectos naturais totalmente, ou seja, ainda está avançando sobre a questão natural? Sim, porque para começar a ter mais áreas de cultivo, eles começam a utilizar áreas que ainda não foram tocadas, aí fazendo com que tenha mais áreas de cultivo para eles. Só tem um problema, tem uma pegadinha nessa questão. A questão do avanço da soja, ela realmente está acontecendo sobre espaços naturais, mas não na questão amazônica, na questão da floresta amazônica, propriamente ali da área de grosso de floresta. Tá? Então tá errado. Sim, está errado. Esse avanço tem sido feito principalmente em áreas ali do Mato Grosso, área do Mato Grosso do Sul e do estado de Goiás, tá? Em relação à soja, tá bom, gente? Então, nem tudo nesta afirmativa está correto, ok? Bom, do ponto de vista econômico, há um desequilíbrio na produção de bens e serviços entre regiões brasileiras, como eu já apontei para vocês. Fato que tem levado à criação de políticas de desenvolvimento regional, como foi o caso da Zona Franca de Manaus. O que vocês acham aí? O que você perguntou? Tem como repetir? Bom, da criação, do ponto de vista econômico, tá? Do ponto de vista econômico do desequilíbrio de produção de bens e serviços entre as regiões brasileiras. Fato que tem levado à criação de políticas de desenvolvimento regional, como foi o caso da Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus, ela foi criada, tá, com o objetivo de diminuir um pouco a disparidade econômica entre regiões do Brasil. É correto afirmar isso? Eu acho que não. Por que não? Porque eu acho que ela não foi criada para esse objetivo que você acabou de dizer. Pelo contrário, justamente foi. A Zona Franca de Manaus, ela foi criada, tá, justamente para diminuir um pouco esse gargalo que ficava só na região sudeste. A Zona Franca, muitos produtos que você inclusive compra, tá, de empresas não necessariamente aqui brasileiras, mas que tem fábricas, tá, tem distribuidoras na Zona Franca de Manaus, tem um rótulozinho ali. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Ok. Alguns produtos aí que vocês têm que pode vir com o rótulo da Zona Franca de Manaus. Só um instante, por favor. Aqui, ó. Vocês já viram esse emblema aqui em algum produto? Na parte de trás da caixa, principalmente de produtos aí eletrônicos? Eu acho que não. Então, provavelmente alguns de vocês já devam ter visto, tá? Vocês podem, inclusive, toda vez que for comprar um produto eletrônico, dá uma olhada lá atrás da caixa, ver se tem esse selo aí.
significa que ele foi produzido e distribuído do polo industrial da Zona Franca de Manaus. Tá bom, gente? Então, podemos sim afirmar que a Zona Franca de Manaus ela foi criada para diminuir um pouco dessa disparidade econômica entre regiões brasileiras, tá? Então, podemos afirmar sim. Bom, vamos para o próximo tópico. O momento de desordem mundial. Pera aí, pessoal. Então o sétimo tópico, resumidamente, é o quê? O sétimo tópico trata, tá, sobre a questão de áreas ocupadas do território brasileiro, tá, em relação à produção econômica, principalmente. Produção econômica e ocupação do oeste brasileiro, tá? Das áreas do oeste brasileiro. Área de ocupação do território brasileiro voltado para a economia. Voltado para a economia, exatamente. Bom, vamos ao próximo. Bom, neste começo de século assistimos a uma reformulação das fronteiras e influências político-econômicas do mundo. Essa nova forma de organização mundial baseada na existência de redes de fluxo e conexões exige mudanças no método de agrupar e separar territórios. Essa nova era é marcada pelo advento da globalização e da internet, que permitiu maior integração internacional e criou um novo espaço, o território mundo, composto de uma sociedade mundial que compartilha os mesmos valores. A integração cada vez maior dos estados e a soberania de um país através de um grupo são demonstradas pela força de blocos econômicos. União Europeia, Mercosul, Tigres Asiáticos, NAFTA são os principais. Estabelece uma concorrência acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. Identifica-se um novo movimento de regionalização do espaço contemporâneo a partir de redes integradas ilegais de poder, como o tráfico de drogas e o terrorismo globalizado. É a reconfiguração dos territórios devido a mudanças nas relações de poder e ao hibridismo cultural, ou seja, um mix, né, de culturas. Bom, conforme o texto, o capitalismo globalmente integrado é demonstrado pela força dos blocos econômicos, que estabeleceu uma concorrência acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. Nesse processo, interesses econômicos e políticos mesclam-se o tempo todo, estabelecendo uma nova ordem geopolítica que, na etapa contemporânea, se caracteriza pelos tópicos que eu vou apresentar aqui a vocês. Bom, podemos afirmar que, segundo o texto, a eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países em blocos econômicos regionais e o surgimento do domínio de tecnologias de ponta pelos novos países industrializados e subdesenvolvidos, ou seja, houve eliminação das fronteiras nacionais, acabou as fronteiras nacionais. Não, né? Não, de forma nenhuma, as fronteiras nacionais ainda existem, tá? Por mais que essas fronteiras sejam rompidas de forma menos burocrática, dependendo da região. Por exemplo, na União Europeia, você tem um passaporte da União Europeia, você pode pagar livremente pelos países da União Europeia, tá? Mas as fronteiras dos estados nacionais não se desfizeram. Okay? Bom, ocorreu um surgimento de áreas de livre comércio como reservas de mercado para multinacionais, disputadas entre os países centrais, representados pelos Estados Unidos, e pelos países periféricos, representados pela União Europeia. Sim ou não? Existe uma área de livre comércio, pessoal, entre Estados Unidos, os países periféricos dos Estados Unidos, ali principalmente na América Central, e os da União Europeia. Existe uma área de livre comércio? Seria o... eu acho que sim. Acho que existe. Por quê? Porque vou dizer no geral, são áreas que você pode comercializar itens de outras regiões.
Sim, no caso da União Europeia, você está correto. No caso dos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos, por mais que eles façam parte do bloco chamado NAFTA, que engloba Canadá e México, não existe uma área de livre comércio, tá? E principalmente em relação aos Estados Unidos e União Europeia, essa área de livre comércio não existe. Tá? Existe sim uma cooperação de interesses comerciais entre esses dois blocos, sim, existe, mas a área de livre comércio não. Tá? Então, temos que observar muito bem aí esses meandros, essas pegadinhas que o texto traz para a gente. Tá? Bom, divisão do mundo em blocos internacionais de poder que formam... Era outro tópico? Não, nós estamos ainda tratando da mesma questão. Ok. Divisão do mundo em blocos internacionais de poder que formavam os três mundos. Primeiro mundo, capitalista e desenvolvido, segundo mundo, emergentes, e terceiro mundo, transição do socialismo para o capitalismo, em função da disputa por mercados entre os países. Bom, então podemos afirmar que a divisão do mundo em blocos internacionais de poder ainda está vigente, ou seja, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, ainda nos dias de hoje, nos dias globais, ainda está valendo isso? Olha, eu acho que sim, porque ainda existem tipo, pode não ser comunista, na troca de comunismo para capitalismo como era antigamente, mas ainda existe, eu acho que ainda existe. Não, essa divisão do mundo morreu. Vocês lembram lá do texto que a gente leu, que era aquele mundo que era traçado praticamente no meio, hemisfério norte e hemisfério sul? Hemisfério norte rico, hemisfério sul pobre. Tá? Essa divisão não existe mais, pessoal. Porque a gente tem, por exemplo, nós temos países hoje, como a China, que é a segunda economia do mundo. Então, você afirmar, por exemplo, que a China, tá, é um país de terceiro mundo, hoje é meio complicado, por conta de todo o poder econômico que ela possui. Tá? Então, isso ficou mais diverso. Tá? Essa divisão de países ricos, países emergentes, países pobres. Tá? Não ficou mais como era, aquela divisão muito bem estabelecida, tá? Na época da Guerra Fria. Então, isso já morreu. Tá bom? Bom, reorganização dos países do mundo em região central, onde se agrupam os países desenvolvidos que constituem a área de influência dos Estados Unidos, e a região periférica, que reúne países sob a influência da União Europeia devido à intensa disputa por territórios. Podemos afirmar isso, que houve uma reorganização dos países do mundo em região central, onde existem os países desenvolvidos, que constituem uma área de influência americana, e países periféricos, com área de influência da União Europeia. O mundo está dividido assim, pessoal? Não. De forma alguma. Tá? Existem outras áreas de influência, tá, que não estão ali na alçada de Estados Unidos e União Europeia. Tá? Tem áreas de influência do Japão e da China, principalmente na Ásia. Ok? Regionalização dos países em blocos econômicos que evidenciou novos centros de poder, como o Japão e a União Europeia, no mundo atual. Tá? E tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa afirmativa é correta ou falsa? Bom, os países ficaram por conta dos blocos econômicos. As áreas ficaram mais regionais. Tá? E evidenciou que novos centros de poder, ou seja, formou-se novos blocos econômicos, formou-se novos centros de poder. Os novos centros de poder, como a área de influência do Japão e a área de influência da União Europeia. Em contrapartida, ocorreram interesses políticos e econômicos conflitantes dos países desenvolvidos com os subdesenvolvidos, certo ou errado? Seria certo? Certo. De todas essas afirmativas que eu apresentei a vocês, a única correta é esta. Ok? Realmente o mundo se regionalizou em blocos econômicos, surgiram novas áreas de controle,
como a área do Japão na Ásia, a área da União Europeia, e acentuou, tá, a questão da rivalidade econômica entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ok? Então, resumidamente, esse tópico é sobre o que mesmo? Esse tópico trata sobre globalização. Mundo globalizado. Tá? Vamos para o último tópico que eu quero abordar aí com vocês. Tá? Já está acabando a aula já, 9 minutos. Sim. Vamos encerrar então. Sobre a dinâmica dos complexos regionais do Brasil, é possível dizer, estamos falando de regiões brasileiras, tá? Esse tópico trata de regiões brasileiras. É possível dizer que obedece a critérios ligados aos aspectos naturais, aos processos de formação socioespacial de nosso território, sobre os espaços brasileiros nesse tipo de regionalização. Vamos analisar algumas alternativas aqui. Bom, primeiro ponto. Dentro dessa proposta de região, tá, parte do Tocantins e do Mato Grosso integra-se a chamada região Centro-Sul. O norte de Minas Gerais faz parte do complexo regional nordestino e a porção oeste do Maranhão integra a região amazônica. Na década de 1960, quando Jaeger elaborou sua proposta, vocês lembram lá daquela proposta, pessoal, do geógrafo Jaeger, que ele queria colocar um novo modelo de região, de divisão de região no Brasil, de acordo com região econômica e não como estamos nos dias atuais? Vocês devem lembrar disso na aula. Bom, segundo essa proposta, o Centro-Sul já tinha se consolidado com o coração econômico, industrial e agropecuário do país, funcionando como fonte de capitais que dinamizavam toda a economia nacional. O último ponto a ser tratado, o avanço das fronteiras agrícolas e a criação da Zona Franca de Manaus não promoveram grandes modificações estruturais no povoamento da Amazônia. A mobilidade espacial na região ainda é pouco expressiva. A urbanização apresenta baixa taxa de crescimento e a população rural ainda se sobressai sobre a urbana. Identifique dessas alternativas aí, pessoal. Qual, na opinião de vocês, ou quais, na opinião de vocês, estão corretas ou estariam erradas? Bom, na primeira, tá, a gente abordou a questão da divisão ali do Tocantins do Mato Grosso e a integração deles à região Centro-Sul, tá? Principalmente aos estados de Minas Gerais, por conta do complexo, tá, que existe ali de indústrias, do complexo. Eu acho que essa está correta. Essa está correta, perfeito, essa está correta. Segundo o geógrafo Jaeger, que elaborou a proposta em 1960 da divisão econômica das regiões. O Centro-Sul já tinha se consolidado como coração econômico, industrial e agropecuário do país, funcionando como fonte de capitais que dinamizavam a economia nacional. Está correto afirmar? Não, porque eles se estabeleceram depois. Não, está correto afirmar sim. Já desde a década de 60 já há essa divisão, tá? Essa proposta de divisão das regiões baseada na questão econômica. E o Centro-Sul, ou seja, a região que engloba ali Minas Gerais, todos os estados do Sudeste e do Sul, mais os do Centro-Oeste, são divididos dessa forma por questão econômica. Por isso se chama Centro-Sul. Está correto sim. A única errada é a última, tá? Que fala do avanço, o avanço das fronteiras agrícolas. A criação da Zona Franca de Manaus não modificou as estruturas de povoamento da Amazônia. Obviamente que modificou. Tá? A mobilidade espacial, segundo essa questão, é pouco expressiva, de forma alguma. A mobilidade espacial aumentou, a urbanização aumentou. E a gente não pode mais afirmar que na região, né, norte ali do país existe uma população mais rural que urbana, em nenhuma parte do Brasil, pessoal. A população urbana do Brasil já superou, já há alguns anos, a população rural.
Tá? Então, as únicas afirmativas corretas aí são a 1 e a 2. Beleza, pessoal? Essa foi, então, a nossa revisão. Os tópicos que eu queria abordar com vocês são esses, tá? Novamente, para quem quiser anotar, o último tópico trata das regiões do Brasil, tá? Os aspectos das regiões, principalmente regiões centro, sul e norte. Toda a prova focada somente no módulo número 1. Tá? Ficou alguma dúvida para vocês? Algo que vocês gostariam aí de falar? Eu acho que não. Não me Pronto. lembro agora se tem alguma dúvida, não, mas eu acho que não. Se precisar, pessoal, assistam o vídeo novamente, vai estar lá na biblioteca de classe. É só assistir o vídeo novamente. Volto a frisar. Não usem o Google para estudar para a prova. Somente os tópicos que eu apresentei para vocês e o material didático. Vocês não vão precisar... E esses tópicos? E todos esses tópicos estão no livro? Estão tudo... tudo do livro. Ah, Tá? ok, então. Tudo do livro. É só focar o estudo no livro e nos tópicos que eu apresentei. Tá bom? Professor, é só o módulo 1 então, né? Só o módulo 1. Tá? O módulo 2 vai ficar mais para frente, que a gente vai começar a falar sobre cartografia. Só o módulo 1. Tá, Ok. beleza então. Beleza, pessoal? Desejo para vocês, então, semana que vem, boa sorte, tá? Estudem por essa revisão que eu dei para vocês, tá? Eu não vou colocar nada na prova que eu não tenha apresentado para vocês aqui. Tá? Ok. Nada de diferente, não vai ter nada de surpresa. É só o que eu dei aqui, ponto final. Beleza, pessoal? Desejo, então, a vocês aí uma ótima semana de estudos, um grande abraço. A gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tá. Valeu.